Oi, tudo bem? Eu sou a Lia Camargo, tô com saudade de aparecer aqui no canal Meu Bebê. E vamos começar esse vídeo. Vocês já pensaram o quanto faz bem ler para as crianças? Hoje o vídeo é sobre esse assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre esse hábito muito saudável e maravilhoso que é a leitura, ou então brincar com os livros no caso dos pequenininhos. E já vou avisando, fica até o final desse vídeo porque eu também vou dar aqui algumas diquinhas dos livros favoritos do meu Fefê, que tem 3 aninhos. Vamos lá! Bom, aqui em casa, antes mesmo do Fefê aprender a sentar ou a minhocar no chão, engatinhar, ele já teve acesso a livros, mas eu vou explicar como. Existem uns livros de tecido que são uma graça, eles têm as páginas super fofinhas e coloridas, e eu já dava pro Fefê ali quando ele tinha 1 mês, 2 meses, quando ele era realmente bem pequenininho, porque é um primeiro contato com um livro, sim, porque ele vai aprender ali esse movimento do folhear de páginas, mas antes de mais nada, é um brinquedo muito bonitinho, né? É um tecido fofinho, tem sempre um bichinho desenhado, então é um livrinho de tecido que eu recomendo muito para quem tem bebês muito pequenininhos, que já vai dar assim essa primeira apresentação para eles no mundo dos livros. Depois dos livros de tecido vieram os livros de banho. O Fefê devia ter ali menos de 1 ano, ele já aprendeu a sentar, então ele tomava banho naquele ofurô, né? Que é aquela banheira redondinha, ficava ali se divertindo. E eu aproveitava para dar para ele, além de brinquedinhos, os livrinhos infláveis, né? Esses livrinhos de banho, que são muito legais porque a criança vai morder, ela vai apertar, eles são gostosinhos assim de apertar, alguns fazem até barulho. E eu também aproveitava para contar uma historinha. Não que esse livro tenha uma história, né? Não é bem uma literatura, ele tem geralmente uma frase escrita, às vezes nem tem nada. Mas só de ter um bichinho, você já poder contar uma historinha, é muito legal, mesmo que a criança não compreenda. Para me ajudar com esse tema e explicar para vocês por que mesmo quando a criança ainda não é capaz de compreender a história, é muito legal a leitura, eu vou chamar o Dr. Moisés novamente. Oi, Lia. É mais ou menos assim. O fato de você ler para a criança ou de conversar com a criança não é, obviamente, a intenção de contar uma história, de ensinar alguma coisa para ela. É principalmente o vínculo. É principalmente o contato. É sim para a criança conseguir começar a trocar as emoções com você. É teu filho, você pode falar com ele desde a barriga. A partir da 25ª semana de gestação, o bebê já sente, ele já escuta. Por isso é uma das recomendações que a gente tem em relação a conversar com a barriga, falar com esse teu filho. Lógico que você não vai contar como está o país, a situação da casa, mas é importante que ele já tenha o contato com a sua voz, com o teu tom de voz. Então, contar alguma coisa para alguma criança pequena, desde que ela nasceu, é importante para começar já a criar o vínculo entre você e o seu bebê. Obrigada, Dr. Moisés. Ou seja, né, gente, até ali quando o bebê tá na barriga ainda é uma boa contar as histórias, né, ler livros em voz alta. Bom, aqui quando o Fefê tinha lá pelos 2 anos e meio, ele começou a se interessar mais também pelos livros de papel. E aí é muito legal porque assim, ainda não tinha muita paciência para ouvir uma história, mas ele já gostava de procurar bichinhos, de procurar objetos nas páginas, então ele se divertia com o livro. E nessa fase também foi quando o Fefê aproveitou muito aqueles livros que tem uma interação, que tem uma janelinha, uma pop-up, que tem música. Esse tipo de livro também é muito legal para os pequenos. Acaba sendo um momento muito gostoso para mim também como mãe, porque né, ele estimula esse vínculo que a gente tem, além de estar ensinando coisas pro Fefê. Então a gente tem, por exemplo, que em casa tá rolando o momento do desfraude, né? Ainda não estamos 100%, mas estamos no processo. Então o Fefê ele tem livros próprios com essas historinhas. Ele tem um livro de ratinho, que é uma graça, que é um livro onde o ratinho e outros bichinhos, eles tipo, você tem uma pop-up assim, que você abre a fraldinha do bichinho e olha o que tem lá dentro, né? Pra ver o que é, se é o número 1, número 2. E é muito bonitinho, porque os bichinhos conversam, é uma forma de trazer um pouco de naturalidade para esse grande momento da vida da criança. E claro, aproveitando o nosso especialista, Dr. Moisés, eu quero perguntar agora uma coisa de mãe. Conta pra mim quais são os benefícios cognitivos e emocionais da leitura para criança. Então, Lia, a gente tem que retomar aquela questão de leitura. Aquela coisa que a família fazia, que a avó lia para o bebê, para a criança, para o neto, que a mãe fica em contato com a criança para trocar emoções, para trocar informações. Ela já começa filtrando aquela questão que vai ser importante para aquele momento. E, de preferência, livro palpável.
Ele pode ser de papel, de pano, de borracha, dependendo da idade da criança, ela pode levar para o banho e mostrar as coisas do banho, por exemplo. O que a gente recomenda que não se faça? O tempo passou, as coisas evoluíram, hoje a gente tem a criança na geração high-tech, né? Já desde 2010 essa geração é aquela geração que pega um telefone e faz assim, um bebê de 8 meses para ampliar a imagem. A recomendação do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria e é difícil, 0 tela até 2 anos de idade. Então isso requer um contato maior interpessoal. Aquela história de transformar o celular cantando a musiquinha em babá fica muito contraproducente para o vínculo. Então, qualquer história, qualquer questão de relacionamento mãe-bebê, pai-bebê, avó-bebê, cuidadora-bebê, muitas vezes esse bebê fica com a babá e não fica necessariamente com o pai, com a mãe por algum período, ou alguém que vai ficar junto com a criança, é importante que a leitura seja feita no livro, palpável para ela. Agora eu preciso confessar que eu pessoalmente troquei os meus livros de papel por uma versão digital num gadget, porque é muito mais prático, né? Muito mais leve, é fácil de você carregar por aí. E além disso, o gadget próprio para leitura, ele não faz mal como a tela do celular, né? Que tem aquele brilho todo, que é um pouco diferente. Agora, para criança, isso não faz nenhum sentido, né? Porque o propósito do livro infantil, ele não é só a história em si. O livro infantil, ele é muito lindo, muito colorido, ele tem páginas diferentes, ele tem recortes, ele tem texturas muito bonitas e gostosas de passar a mãozinha. Então, para criança, o que funciona realmente é o livro, né? O livro físico. Seguindo o conselho do Dr. Moisés, eu entendo que é realmente muito difícil deixar as crianças totalmente longe, né, do digital. Parece que elas já nascem assim com um chip ali na cabeça, uma coisa muito moderna, porque elas já vêm de fábrica sabendo como funciona o touchscreen das telas, como mexer no celular, como mexer no tablet. Não é uma loucura isso, gente? Mas enfim, acho que a gente, como pais, tem essa responsabilidade, né, de saber dosar isso, né? Elas vão ter muito tempo para ter um celular. E aí o que acontece, gente? A gente tem que se controlar. As crianças são muito um reflexo do que elas veem os pais, do que elas veem a família fazendo, né? Então, se você tá ali o dia todo no celular mexendo ali, você não dá atenção, não presta atenção ao seu redor, a criança vai achar que aquilo ali que é o comportamento padrão e ela vai querer também, né, um celular, uma coisa para ficar brincando ali digital. Então, cabe a nós, né, saber dar umas pausas, saber não usar tanto na frente das crianças para dar esse exemplo. E vamos combinar que, assim, por mais que seja muito gostoso a internet, os vídeos do digital, tem uma magia, gente, de pegar um livro na mão, assim, sei lá, tem até um cheirinho, sabe? Que é uma coisa assim, que dá uma alegria, uma paz no coração. Vou contar pra vocês agora um pouquinho dos livros favoritos do Fefe. Vou começar por essa série aqui, que é que eu tô segurando faz tempo, que chama Vamos Procurar, ó. O Fefe tem 4 livrinhos, eu acho que é a coleção completa. É uma graça esse livro, porque ele mesmo propõe que você encontre diversas coisas na página. Então, por exemplo, aqui, ó, é uma cena linda de uma sala com os bichinhos e ele pergunta assim, aonde está o robô? E aí a criança vem e aponta, o robô tá aqui. Eu me divirto muito brincando com o Fefe. E claro, não tá só limitado às perguntas que estão escritas no livro, mas você também consegue perguntar pra criança. E aí vai aumentando o nível de dificuldade. Então, onde está a abelhinha? Onde está a abelhinha com bota? E você vai indo assim nessa brincadeira. É um livro super fofinho e super legal de brincar. Para a segunda dica, eu vou falar do livro que tem na sua fralda, que é justamente esse que eu comentei desse momento do desfraude do Fefe, que é o nosso amigo ratinho, que é um ratinho muito curioso, e ele vai sair por aí perguntando pros outros bichinhos o que tem dentro da fralda deles, né? E daí você vai descer a fraldinha assim, ó, e vai descobrir a surpresa. E esse é um livro que é interativo, né? Então todos os bichinhos você consegue mexer na fraldinha. Então é muito divertido pra criança brincar e entender esse momento que tá acontecendo, né? Porque a gente esquece dessas coisas simples, mas é uma coisa muito diferente na vida de uma criança a hora do desfraude. E a minha terceira dica, assim, do nosso favorito aqui de casa do momento é Os 100 Primeiras Palavras, que é um livrinho que tem muitas coisinhas que fazem parte do universo da criança. Então tem assim os membros da família, se você virar pra cá tem as partes do corpo, tem comidinhas, tem objetos, tem brinquedos, tem até veículos, né, que é uma coisa que aqui em casa faz muito sucesso. O Fefe sabe o nome de tudo desde bem menorzinho. Mas esse livro é muito legal porque você
consegue tanto fazer aquela brincadeira, né, de pedir pra criança localizar alguma coisa na página, como você também consegue estimular que ela leia o livro. Então o Fefe pega aqui e ele com o dedinho vai apontando e vai falando maçã, macarrão, sapato, ele vai falando um por um, porque ele conhece todas as palavrinhas, né? É um jeito de fazer o vocabulário da criança aumentar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem, dá o seu like, compartilha com outros papais e mamães e aproveita para você não só se inscrever no canal, mas também ativar aquele sininho, porque aí você recebe as notificações. Afinal, aqui no Meu Bebê tem conteúdo novo toda semana. Muito obrigada também, Dr. Moisés. E agora você aproveita aí para tentar ler pro seu filho pelo menos uma vez por dia, uma história curtinha, para dar livros, para estimular até que ele troque os livros com os amiguinhos para ter sempre histórias novas. Um beijo e até a próxima. Tchau!